Vamos abrir a palavra de Deus em Tessalonicenses. Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola, capítulo de número 5. A epístola é uma carta em forma de sermão. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vou pedir ao pessoal da mídia, se possível, desligar os retornos. Meus irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Senhor, em oração. E pedimos, Pai, que por meio da Tua palavra o Senhor esteja falando aos nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor, pela palavra e pelo Espírito, o Senhor esteja falando aos nossos corações. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja repreendendo o inimigo, que o inimigo, Pai, seja envergonhado e que o Senhor seja exaltado e glorificado. Oramos, ó Deus, para que o Senhor manifeste a Tua salvação nessa noite. Aqueles, ó Pai, que estão em Cristo, que sejam firmados aqui em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo, Pai, que sejam unidos a Ele nessa noite, ó Deus, pela fé. A nossa oração, ó Deus, é para que o Senhor quebre todas as cadeias, todas as correntes e manifeste a Tua glória entre o Teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, o tema da nossa mensagem é como ladrão da noite. Quando eu tinha por volta dos 13 anos de idade, não me lembro exatamente a idade que eu tinha, mas eu me lembro de nós estarmos chegando em casa, e eu e meu pai, e nós vimos uma das janelas da nossa casa semi-abertas, uma das janelas laterais, algo que de imediato nos pareceu estranho, porque sempre que saímos, fechávamos toda a casa. E um ladrão entrou na casa, a casa ficou um pouco revirada. Quando o ladrão percebeu que nós estávamos chegando, provavelmente ele nos viu ali chegando, ele fugiu levando umas poucas coisas, levou um rádio relógio e algumas poucas coisas. Eu me lembro mais do rádio relógio. E era um jovem ladrão e conhecido ali do bairro. E ele foi pego com as nossas coisas, a polícia o pegou, as nossas coisas estavam escondidas num terreno baldio. E algumas coisas me marcaram nesse dia. Primeiro, a humilhação que sofreu o ladrão ao ser pego, isso me marcou muito, porque ele sentiu muita vergonha diante da exposição, porque a polícia prende e a pessoa é levada ali, e aqueles que estão ao redor vão vendo. E o ladrão foi muito humilhado naquele dia. Também me lembro que tudo que aquele ladrão
tinha consigo o seu próprio relógio, o seu tênis, coisas que não nos pertenciam, mas os policiais tomaram todas as coisas dele como furtadas, reconheceram como furtado, e ele ficou sem nada naquele dia. Isso foi bastante humilhante também para ele. E algumas sensações pessoais. A primeira, muito ruim, né, de ter a nossa casa invadida. Aqueles que já tiveram a sua casa invadida sabem qual é a sensação quando um ladrão entra na casa. Mas a segunda sensação que nós tivemos, porque eu particularmente tive, foi de alívio, quando os policiais disseram que encontraram um ladrão e entregaram todas as nossas coisas. Houve ali uma sensação de alívio. Também uma outra sensação de justiça. Quando aquele ladrão foi preso. Mas também uma sensação de pena ao ver aquela pessoa naquela situação, naquela situação, né, de ladrão, sendo preso e sofrendo tudo o que ele estava sofrendo. Tudo isso aconteceu naquele dia. No texto, meus irmãos, que nós lemos, o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses uma palavra de exortação, de alerta, de vigilância, mas também de esperança e de alegria. Lembrando, meus irmãos, que a Bíblia ela foi escrita para crentes. E a intenção do apóstolo Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, é a intenção aos nossos corações também. Esta palavra que nós temos aqui é uma palavra, sim, de exortação, de alerta, de vigilância, mas também de esperança e de alegria aos nossos corações. Quero destacar aqui alguns pontos. O primeiro deles, meus irmãos, é que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra logo nos primeiros versículos. No primeiro versículo, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas. Literalmente aqui, esse texto poderia ser traduzido como relativamente aos tempos e aos seus acontecimentos, quando as coisas irão acontecer. Paulo diz: não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. O dia do Senhor vem como o ladrão da noite. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalônicos, e eles estavam inteirados, diz o apóstolo, inteirados com precisão. Mas às vezes, meus irmãos, é preciso ouvir aquilo que nós já sabemos. Jesus, ele virá. E a volta de Jesus é uma promessa dele mesmo para a sua igreja. Aquele que desceu os céus e nasceu e viveu entre nós, como um de nós, gerado do Espírito Santo, ele foi até a cruz, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, foi assunto aos céus, e nós cremos que nesse momento ele está reinando dos céus. A Bíblia diz que ele voltará, e o seu retorno é uma promessa dele mesmo para nós. Sabemos que ele virá, mas a grande questão é: estamos preparados para o seu retorno? Porque todo o Novo Testamento nos diz que o retorno de Cristo será um retorno repentino. É preciso estar preparado. Mateus capítulo 24, verso 27, diz que o retorno de Cristo será como um relâmpago. Como um relâmpago. Ninguém sabe o dia nem a hora. Ele virá como o ladrão da noite. Nós não sabemos quando vem um ladrão, porque se nós soubéssemos a hora que o ladrão vem, ou a hora que ele virá, né, todos nos prepararíamos para a sua chegada e defenderíamos a nossa casa. No Evangelho de Mateus usa-se o exemplo do pai de família. O pai de família, ele tem uma família para defender. Se ele soubesse a que hora viria o ladrão, ele se prepararia e defenderia os seus bens, defenderia a sua família. A figura do ladrão, meus irmãos, do ladrão da noite, é uma advertência para estarmos preparados, sempre vigilantes. Nós devemos estar preparados, sempre vigilantes.
E o diabo usa táticas para nos enganar quanto a isso. O diabo quer nos fazer não estarmos preparados. Ele nos faz pensar que Jesus não é real. Porque muitas pessoas dizem, Jesus não voltará porque ele não é real. Isso é uma tática do diabo. O diabo também nos faz pensar que o pecado é normal, ou que o pecado não é tão grave assim. Portanto, quando Jesus voltar, ele não trará juízo sobre a terra, porque Deus é amor. Mas, meus irmãos, Jesus e os seus apóstolos nos exortam a uma vida de vigilância, de oração e de santidade. Porque Jesus virá, e ele vem, meus irmãos, ele vem como juiz. Porque quando a Bíblia diz assim, o dia do Senhor é um dia de julgamento. O dia do Senhor é um dia de salvação para aqueles que creem, mas de retribuição para aqueles que não creem. O texto de Mateus chega a dizer que, quando Jesus voltar, aonde estiverem os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres, porque será um dia de retribuição. O texto de Pedro nos diz que ele virá com fogo vingador. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos estar preparados, e não há tempo para o pecado em nossas vidas, porque o pecado é a quebra da lei de Deus. O pecado é quando nós transgredimos as Escrituras, as ordens, a direção de Deus. O pecado torna o ser humano descuidado, incrédulo e tolo para as coisas espirituais. Os irmãos se lembram que quando Davi se descuidou e o pecado começou a entrar em seu coração, foi como, meus irmãos, uma avalanche. Ele ficou cego para o seu próprio pecado e começou a pecar com vários pecados, um após o outro, porque o pecado faz isso. O pecado torna o homem cego. Graças a Deus, na vida de Davi, havia o profeta Natã que o fez despertar novamente para a santidade que Deus exige do seu povo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É interessante que nesses dias que nós estamos vivendo, dias de carnaval no nosso país, a ordem é essa daqui. A etimologia da palavra carnaval, ninguém sabe exatamente ao certo. Uns dizem festa da carne, outros vão dizer adeus à carne, porque logo depois vem a quaresma, que é um tempo de abstinência, né, da carne, pelo menos nas sextas-feiras. Mas o fato é, meus irmãos, que alguns entendem, não, esse é um tempo de pecar. Depois virá a quarta-feira de cinzas, que é o tempo do arrependimento. E depois vem a quaresma, que é o tempo da santificação. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que há um tempo para pecar, meus irmãos? Não há tempo para pecar. Essa construção, ela não está na palavra de Deus. É uma construção, meus irmãos, humana, é um engano de Satanás, que diz, olha, há um tempo para pecar, depois você se arrepende. Inclusive, igreja, o arrependimento não é algo que nós mesmos produzimos em nosso coração. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqueles que estão convencidos do pecado, do quanto o pecado ofende a Deus, da gravidade do pecado, que foi por causa do pecado que o homem foi expulso do jardim, que o pecado causa separação entre o homem e o seu Deus. Aqueles que entendem isso, não dão tempo para o pecado. Até porque o pecado atrai sobre nós a justa ira e condenação de Deus. Veja, meus irmãos, Paulo diz, o dia do Senhor, que é um dia de juízo e de retribuição, ele vem como ladrão da noite. Mas em segundo lugar, Paulo diz que o dia do Senhor vem quando as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, quando estiverem proclamando paz e segurança. Veja ali no verso de número 3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Vamos ler juntos, meus irmãos, esse verso de número 3.
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paulo nos ensina que Jesus voltará num dia normal, e num tempo em que as pessoas estarão dizendo paz e segurança. Mas veja um detalhe interessante: assim como o ladrão vem em dia e hora em que não se espera, assim também a justiça vem numa hora e num dia em que não se espera. Porque os criminosos, eles são presos ou são pegos pela justiça, geralmente em dia e hora em que eles não estão esperando. Se você ver os noticiários, vai perceber que muitas vezes o bandido, ele é preso de pijama. Por quê? Porque a polícia chegou numa hora em que ele não estava esperando. Muitas vezes os policiais esperam amanhecer o dia para prender o bandido. Isso porque a nossa lei diz que o sono é sagrado. O indivíduo não pode ser preso em determinadas horas, de sono. Mas o fato é que a justiça vem em dia e hora em que não se espera. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Paulo diz: olha, a justiça do Senhor virá num dia e numa hora em que as pessoas não estarão esperando. Todos estarão dizendo paz e segurança. Isso aconteceu, meus irmãos, com o profeta Ezequiel. Depois você pode conferir na sua casa o capítulo 13 do profeta Ezequiel, em que o profeta Ezequiel estava proclamando a justiça de Deus, mas os homens estavam dizendo não, paz e segurança. E quando nós estamos ouvindo paz e segurança, há uma tranquilidade em nossos corações, uma tranquilidade em meio aos nossos pecados. E é essa falsa paz, porque é uma falsa paz, é essa falsa paz e segurança que Satanás quer que os homens sintam. É essa falsa paz e falsa segurança que Satanás quer que os homens sintam enquanto pulam com suas fantasias, se embriagam, despertando concupiscências da carne entre si e no próximo, com letras e músicas que ofendem a Deus e a sua santidade e até mesmo a honra humana. E acham que podem sair ilesas. Acham que a festa é pura, mas na festa se mistura com músicas que fazem o adultério parecer normal, a embriaguez natural e a promiscuidade a merecer aplausos. Na sua falsa paz e segurança, Paulo diz, lhe sobrevirá, veja ali o verso de número 3, repentina destruição. Repentina destruição. É o dia do Senhor. Como nós dissemos, Mateus capítulo 24, verso 28, ali Jesus diz aos seus discípulos, aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão também os abutres. Mateus capítulo 24, meus irmãos, nos diz que essa destruição, veja ali o verso de número 3, diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Mateus capítulo 4 compara aos dias de Noé e aos dias de Ló. E o Evangelho de Mateus diz que nos dias de Noé, os homens estavam vivendo tranquilos, estavam vivendo normalmente. Eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E a Bíblia diz que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Mas de repente, veio o dilúvio e destruiu a todos. É isso que o texto mostra, meus irmãos. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Também como nos dias de Ló. Nos dias de Ló, as pessoas estavam vivendo normalmente, a mesma coisa, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ali em Sodoma e Gomorra havia muito pecado, até que Ló foi tirado da cidade. E uma vez que Ló foi tirado da cidade, a Bíblia diz que Deus fez chover do céu fogo e enxofre, e repentinamente destruiu a todos. Eles não esperavam. A destruição foi repentina, tanto nos dias de Noé,
como também nos dias de Ló. E precisamos interpretar corretamente esses textos, porque tanto a entrada de Noé na arca, quanto a saída de Ló de Sodoma e Gomorra, representam o arrebatamento da igreja. E para aqueles que ficam, porque a Bíblia diz que 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Aqueles que ficam, meus irmãos, lhes sobrevirá repentina destruição. Sofrerão o juízo de Deus. Não há segunda chance, não há segunda espera. A Bíblia não dá essa pausa. Por isso nós precisamos estar preparados para o retorno de Cristo. Estava vendo sobre o tsunami que atingiu a Indonésia em 2004. Aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004. Logo depois da comemoração do Natal. As pessoas estavam tranquilas. Não havia nenhum sinal de mal. Mas o tsunami veio repentinamente sobre todos. Foram 7 horas de terremoto e tsunami. Foi algo tão terrível que 1,7 milhão de pessoas, milhões de pessoas ficaram desabrigadas. E 225 mil pessoas morreram em um só dia. Os irmãos se lembram como aconteceu também o rompimento da barragem de Brumadinho, ocorrida no dia 25 de janeiro de 2019, com 272 mortos. A maioria das pessoas estava no refeitório da empresa, quando de repente, sem que esperassem, a barragem se rompeu e todos foram mortos. Nós não sabemos se essas pessoas foram salvas ou não, Deus é que conhece o coração, não compete a nós julgarmos. Mas o fato, meus irmãos, é que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo, porque a volta de Jesus será um dia de retribuição da justa ira de Deus. Veja comigo, 2 Tessalonicenses, nós estamos em 1 Tessalonicenses, vire a página da Bíblia para 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, a partir do verso de número 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nós temos, meus irmãos, que estar preparados, porque o retorno de Cristo será um dia de retribuição. Essa não é uma mensagem para o mundo, essa é uma mensagem para a igreja, porque as epístolas foram dadas à igreja. Deus quer preparar a sua igreja. Portanto, meus irmãos, relembrando aqui os nossos pontos, em primeiro lugar, o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Em segundo lugar, as pessoas estarão dizendo paz e segurança, quando de repente lhes sobrevirá repentina destruição. Em terceiro lugar, aqueles que esperam pelo dia do Senhor, aqueles que estão preparados, para esses o dia do Senhor não será uma surpresa. O que Paulo quer nos mostrar aqui em Tessalonicenses é que o dia do Senhor não vai pegar a igreja de pijama, porque nós esperamos por esse dia, nós oramos por esse dia. O dia do Senhor será um dia de surpresa para os descrentes, mas para os crentes não será um dia de surpresa. Nós simplesmente vamos olhar para o céu e vamos dizer, era tudo que eu esperava, estava orando por isso, pelo retorno do Senhor Jesus. Veja o verso de número 4, mas vós irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa.
Assim como a noiva aguarda a chegada do noivo com ansiedade e preparação, a igreja aguarda com ansiedade e preparação o retorno do Senhor Jesus. Nos casamentos modernos, o noivo é quem espera a noiva, não é verdade? O noivo fica lá na frente, e aí de repente a noiva, ela vem. O noivo é que espera a noiva. Mas nos casamentos, nos tempos de Jesus, lá no Oriente Médio, a noiva é quem espera o noivo. A noiva ficava num local, no seu aposento, e o noivo vinha até ela. Isso representa, meus irmãos, a igreja. A noiva é Jesus, e Jesus, a noiva é a igreja, o noivo é Jesus, e Jesus está vindo até nós. Temos que estar preparados para a sua chegada, temos que estar preparados para a chegada do nosso noivo. E a noiva sempre esperava o noivo adornada. O nosso adorno, o adorno da igreja é a santificação. Quando Jesus retornar, não será uma surpresa para a igreja, pois a igreja espera pelo dia do Senhor, a igreja ora pelo retorno de Cristo, e a igreja se santifica na certeza de que Ele virá. Paulo nos fala no texto sobre dois grupos de pessoas. Um grupo que está nas trevas e outro grupo que está na luz, andando no dia. E são obviamente dois grupos distintos pela sua maneira de vida e também pela sua fé. Veja comigo a partir do verso de número 4, vou ler novamente o verso 4, que diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. As trevas aqui representam o pecado, a cegueira espiritual. Mas vós não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revistamo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete e a esperança da salvação. Então, meus irmãos, Paulo apresenta aqui dois grupos distintos. Os que estão nas trevas. Estar nas trevas aqui representa estar no pecado, representa estar na cegueira espiritual, representa estar longe do conhecimento da luz da palavra de Deus. Os que estão nas trevas, eles não fazem parte da comunhão dos santos, são dominados pelos seus vícios e pecados, e vivem segundo os seus próprios desejos e paixões. A Bíblia chama isso de hedonismo. E veja que o mundo hoje caminha dessa forma. As pessoas não buscam a vontade de Deus, as pessoas buscam fazer a sua própria vontade. Elas não crucificam o seu eu, pelo contrário, elas exaltam o seu eu e passam por cima de quem for necessário para que encontrem a felicidade. Estas pessoas que estão nas trevas serão pegas de surpresa enquanto estiverem dormindo. É interessante a expressão que Paulo usa aqui por dormindo, porque aquele que está dormindo está o quê? Relaxado, não é isso? Está relaxado, está descansando. E a ideia aqui, meus irmãos, é que aqueles que estão nas trevas, eles estão dormindo em seus próprios pecados, eles estão relaxados em seus próprios pecados. Eles serão pegos de surpresa pela justiça divina em meio à sua embriaguez espiritual. Os vícios, as paixões e o sono atrairão sobre o pecador a justiça de Deus. Mas aqueles que estão na luz, que é o outro grupo que Paulo apresenta aqui, os que estão na luz, eles são filhos da luz. A ideia de Paulo, meus irmãos, é que eles foram gerados pelo próprio Deus, para viverem para a glória de Deus. Jesus disse: eu sou a luz
do mundo, mas ele também disse: vós sois a luz do mundo. Estes que foram gerados da luz andam em santidade e em vigilância. Vigilância com relação aos inimigos espirituais. Andam em sobriedade. E Paulo diz ali: se revestem da couraça da fé, do amor, e tomam o capacete da salvação. A couraça que Paulo usa aqui no texto aqui de Tessalonicenses é a couraça do vigia. Naquela época, os vigias do portão, eles usavam uma couraça e também um capacete. A couraça protegia o peito, especialmente o coração, protegia o peito, os ombros e as costas, e o capacete protegia a cabeça. E Paulo diz ali, veja ali o verso de número 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Amém, igreja? A couraça da fé, a fé protege o peito, o coração, protege os ombros, fortalecendo, e protege as costas. E por que a fé? A fé são as promessas. A nossa fé é na obra de Cristo, a nossa fé está nas promessas de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, constantemente estarmos firmados nessas promessas e revestindo-nos do amor. O amor aqui aponta em duas direções: amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a nós mesmos. E Paulo fala da esperança da salvação. Por que nós não caminhamos segundo o curso desse mundo? Porque nós temos, meus irmãos, a palavra e nós temos a esperança da salvação. Nós queremos alcançar a vida eterna. E aqueles que são moldados por esse mundo não podem manter essa esperança, porque a esperança é morta. Mas a esperança viva é a esperança que temos nas promessas de Deus, de que aqueles que vivem em santidade, justiça e retidão herdarão o reino dos céus. É isso que Paulo fala. São dois grupos de pessoas distintas, os que estão nas trevas e os que estão na luz, cuja cultura é diferente. A cultura é distinta e cujo destino também é distinto. Em qual grupo você está? Porque há tempo de mudança. Paulo não fala aqui simplesmente para condenar, mas há uma chamada para que os que estão nas trevas venham para a luz e sejam feitos filhos da luz. Ele continua no verso de número 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Paulo está dizendo: olha, Deus quer salvar você. Ele nos destinou para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aqui eu preciso explicar esse versículo, porque nós estamos numa epístola e outras coisas já foram escritas antes. Quando no verso 10 Paulo fala, quer vigiemos, ele está dizendo, quer estejamos vivos ou quer estejamos mortos. Se estamos em Cristo, se estamos em união com Ele, então seremos salvos na sua vinda. Ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como estáis fazendo, ou seja, nós precisamos, meus irmãos, nutrir a esperança da glória em nossos corações. Para concluir, igreja, Paulo nos dá aqui alguns fatores de autoexame, como é costume dele fazer nas suas epístolas. Diante desse texto, nós devemos olhar para a nossa vida, olhar para nossos corações. Nós devemos fazer a pergunta, como posso ter a certeza de que quando Jesus voltar serei salvo da ira? Porque Ele voltará como juiz, trazendo salvação ou condenação. Para mim Ele trará salvação ou condenação. O texto de Mateus diz que Ele vai separar os cabritos das ovelhas, o joio do trigo.
Ele vai separar o justo do perverso. Como posso ter a certeza que estarei entre as ovelhas, entre o trigo e entre os justos? Certifique-se de ser um filho da luz. Precisamos nos certificar de que somos filhos da luz. Certifique-se de estar sóbrio. Veja os versos 6 e 7. Certifique-se de estar sempre sóbrio. Sóbrio não com relação à bebida forte, mas sóbrio espiritualmente. É claro que aqueles que se embriagam já não estão sóbrios. Mas tem muita gente que não bebe e não está sóbrio. Sóbrio no sentido espiritual. Certifique-se de estar tomando as 3 armas da sobriedade. Essas 3 são para lutarmos contra o mundanismo e todas as artimanhas de Satanás, a couraça da fé, do amor e a esperança da salvação. Amém, igreja? É preciso nos revestirmos, porque Paulo diz assim, revestindo-nos da couraça e tomando o capacete. Há uma atitude da nossa parte, há uma ação positiva. E certifique-se de estar em união com Cristo. É isso que ele mostra nos versos 9 e 10. Certifique-se de estar em união com Cristo. Porque, meus irmãos, aqueles que estão em união com Cristo, são guiados por Cristo, no seu coração, na sua mente, sua maneira de pensar, de sentir e agir, é Cristo quem dirige. Feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. O dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. Mas para aqueles que estão preparados, o dia do Senhor não será como um dia do ladrão da noite. Será um dia de alegria, porque nós esperamos pelo retorno de Cristo. Pai querido, nós te louvamos pela tua santa palavra. E a tua palavra, ó Deus, ela é esperança para as nossas vidas. O Senhor está nos dando um alerta de que Jesus vai voltar. E nós temos, Senhor, agora a oportunidade do arrependimento, da salvação. Esse é o dia do arrependimento, da salvação. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, que venham arrepender-se. Aqueles, ó Pai, que ainda não entregaram a vida totalmente a Jesus, que venham entregá-la, Pai. Não há tempo para entregarmos as nossas vidas ao pecado, às obras da carne. O tempo é de entregar a vida ao Senhor, o coração a Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós. Santifica, Senhor, a tua igreja. Aparta de nós todo o pecado, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E que a tua igreja, Senhor, esteja como uma noiva vigilante, sóbria e adornada, aguardando o retorno do Senhor. Que os crentes, ó Pai, sejam de fato os filhos da luz para a glória do teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos colocar em pé, meus irmãos, vamos estar cantando um hino. Céus descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu Rei. Eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei. Quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir. Os remidos transformados logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Deus amado, nós te louvamos porque Jesus virá e oramos pelo retorno de Cristo. Senhor, abençoa o teu povo para que o teu povo esteja preparado para a chegada do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todos os que creem, desde agora e para todos sempre. Amém.